Olá, sou professora Marinês, professora de Física do Colégio Dois Vizinhos. Falar um pouquinho sobre a aula 11 e a aula 12 postadas lá no Classroom, das aulas online, né? Então, a partir da aula 11, alunos, iniciou o segundo trimestre. Tá? O segundo trimestre, dentro do conteúdo eletrodinâmica, nós temos diferentes conteúdos, iniciando por potencial elétrico, aula 12, diferença de potencial, né? Depois nós temos o estudo da corrente elétrica, onde a gente vai aprender a calcular a intensidade de corrente elétrica, né, em ampere. Nós temos o estudo dos resistores, a potência elétrica, e a energia elétrica, quando a gente vai aprender a calcular o consumo de energia, por exemplo, dos eletrodomésticos. Né? Então, esse é o estudo da eletrodinâmica. Até agora, nós estávamos na eletrostática, tá? Então, a aula 12, que nós temos os exercícios 1 e 2. Vou comentar um pouquinho sobre os exercícios da aula 12, 1 e 2, tá? Diferença de potencial. Então, veja bem, aqui no exercício 1 da aula 12, nós temos aqui um desenho, né? Nós temos 3 pontos, A, B e C, e os pontos A e B estão com 10 volts de potencial elétrico, e o ponto C tem 25 volts de potencial elétrico. A pergunta é, caso um elétron seja posto no ponto A, qual seria o movimento natural? Bom, de acordo com o potencial elétrico, o estudo do potencial elétrico, e depois com a diferença de potencial, a gente viu que um elétron, ele flui do menor potencial para o maior potencial. Se nós pegarmos, quem que produz uma diferença de potencial? As pilhas, baterias, assim, os equipamentos mais conhecidos nossos, possuem diferença de potencial. Se eu ligar um circuito, ligando uma lâmpada, por exemplo, numa bateria com um fio condutor, os elétrons, eles vão fluir pelo fio condutor do menor potencial e vão entrar no maior potencial, vão chegar no maior potencial, tá? Ele flui espontaneamente do menor para o maior. Então, nesse caso do exercício 1, se eu colocar imerso nesse potencial elétrico aqui, um elétron no ponto A, ele vai fluir espontaneamente de A para C. Por quê? Porque aqui há uma diferença de potencial, tá? Ele não vai fluir de A para B, porque aqui não há diferença de potencial. Aqui, ambas estão com 10 volts. Potencial elétrico, tá? Então, ele vai fluir de A até C. Então, a resposta correta da número 1 é a letra B. A número 2 gerou dúvida porque ela tá com a resposta errada, né? Lá na aula. Aqui na aula, ela tá marcando a letra B, se eu não me engano. Por que que a letra A é incorreta, né? Tá pedindo para marcar a alternativa correta. Diz assim, o potencial elétrico é uma grandeza física vetorial e a diferença de potencial é uma grandeza física vetorial. Não, ambas aqui são grandezas físicas escalares. Nós vimos essa diferença de grandeza física escalar para grandeza física vetorial lá no primeiro ano, tá? Qual que é a diferença? A principal diferença é que a grandeza física vetorial, é necessário nós identificarmos 3 características. A intensidade, que é o número acompanhado da sua unidade de medida, que representa a grandeza, a direção e o sentido, né? Direção, por exemplo, vertical, sentido para cima, para baixo. Direção horizontal, sentido para esquerda, para direita. Né? Então, para cada direção, nós temos 2 sentidos. A grandeza física escalar não precisa a gente identificar a direção e o sentido. Tá? Somente a intensidade na grandeza física escalar. Então, a letra A é incorreta. A letra B, por que é incorreta? Diz assim, que a diferença de potencial elétrico determina a energia potencial elétrica de uma carga em determinada região do espaço. A diferença de potencial, ela determina justamente a diferença de energia potencial elétrica aqui. Tá? É a mesma coisa da aula ali, que deu o exemplo da cachoeira, né? Cachoeira, nós temos um típico exemplo de energia potencial. No caso ali, gravitacional, mas
identifica basicamente a mesma situação daqui, tá? Então, esse aqui está incorreto, porque aqui ela vai identificar uma diferença de carga elétrica, de potencial da carga elétrica, incorreta. A letra C diz o seguinte: a diferença de potencial elétrico é uma região do espaço e é sempre positiva? Não necessariamente, nós temos aqui diferença de potencial elétrico negativo, tá? Inclusive, um dos exercícios ali da aula, ela trouxe, né, a diferença de potencial negativa aqui. Incorreta, a letra C. A letra D. Potencial elétrico e diferença de potencial são grandezas escalares? Sim, a letra D é a resposta correta, tá? Tanto o potencial elétrico quanto a DDP, que a gente chama a diferença de potencial aqui como DDP, a gente identifica como DDP, são escalares. Eu não preciso identificar aqui no potencial elétrico, na diferença de potencial, a direção e o sentido. Eu só identifico aqui a intensidade, isso, e é o suficiente para eu identificar essa grandeza, tá? Então, a resposta certa é a letra D. A letra E, diferença de potencial elétrica é uma grandeza escalar? Sim. E o potencial elétrico é uma grandeza vetorial? Não, grandeza escalar, tá? Então, a letra E está incorreta. A resposta certa é a letra D, porque ambas as duas grandezas aqui são escalares, tá? Certo, gente? Abraço, até o próximo.